primeiro que eu vou abordar chama-se Ong Samdam, que na prática é o ginseng vermelho. Portanto, Ong Samdam em coreano, Ong significa vermelho, Sam significa ginseng, Dan significa esfera, e portanto isto é literalmente esferas de ginseng vermelho. O nome que ele tem é assim mais estranho, nós não nos diz nada, mas isto é literalmente esferas de ginseng vermelho. Portanto, é um granulado que é 100% esférico, e não é apenas ginseng vermelho normal, ou seja, é 100% ginseng vermelho, mas 97% é feito de ginseng vermelho concentrado e 3% de ginseng vermelho. E, portanto, estas esferinhas têm uma característica muito interessante, que é o 3% de ginseng vermelho está por fora a proteger o ginseng vermelho concentrado que está lá dentro, o que significa que ele vai manter as propriedades antioxidantes do ginseng vermelho concentrado. Portanto, ele tem um processo de produção patenteado que faz com que este ginseng vermelho efetivamente tenha uma qualidade bastante elevada. Além disso, quando se escolhe um ginseng vermelho, muitas das vezes temos que olhar para a quantidade de ginsenosídeos, que são os princípios ativos existentes na raiz da planta, que é um fator que vai determinar o valor do ginseng. Portanto, normalmente, os ginsengs mais maduros têm maior quantidade de concentração de ginsenosídeos e, portanto, antes de adquirir um produto de ginseng, é necessário de verificar a quantidade de ginsenosídeos e até também o que é que vem mais misturado para além do ginseng. Portanto, no caso do ginseng da Atomy, tem 20 mg por grama, ou seja, 2% de princípio ativo, o que é já considerado bastante elevado e de alta qualidade. Portanto, muitas das vezes mais do que o valor total dos ginsenosídeos, porque existem vários tipos de ginsenosídeos, aqueles que se quantifica e que se regula, chama-se o RG1, RB1 e RG3, porque são os mais estudados pelos seus efeitos no sistema imunitário e na fadiga. E ainda por cima, na Coreia do Sul, existem padrões mínimos para que o produto possa alegar benefícios à saúde, então é uma das coisas que vem sempre indicada nas embalagens. O ginseng vermelho, eu vou dar a palavra ao João já a seguir, é aquele que é mais usado, não só na Coreia, mas também na medicina chinesa, para uma série de benefícios, desde o fortalecimento do sistema imunitário, aumento de energia, combate à fadiga, saúde sexual e líbido, função cognitiva, saúde cardiovascular. Está comprovado que se pode substituir, por exemplo, o monoxidil para a queda do cabelo. Portanto, ele melhora também tudo o que é circulação sanguínea. Portanto, tem aqui uma série de benefícios. Mas nada melhor que ninguém do que o João explicar. Exatamente, começando aqui pelo ginseng. Ele tem como, portanto, Panax ginseng é o ginseng coreano, ou Hanshan em chinês, não é? A ação energética dele é tonificar muita energia primordial. Nós estamos a falar de um tipo... Vocês têm aqui a informação como ela é dada em medicina chinesa, para terem esse conhecimento e ficarem com ele. Porque há várias classificações de energia, e o Anqi é uma delas, que é uma energia mais primordial, que nos acompanha desde o início, que já nascemos com uma determinada energia. Portanto, pessoas que nascem com menos energia mais fracas, podem e devem tomar logo a partir daí, porque este suplemento e esta planta tem afinidade com o pâncreas. Ela não faz mal à hipertensão. Pode haver interações com medicamentos, que é uma coisa diferente, mas estamos a falar de uma planta que nos vai tonificar a nossa energia através do pâncreas. E, portanto, gera líquidos corporais, que nós temos a secura, ou seja, os líquidos, mas ao mesmo tempo também nos ajuda a diminuir o edema, porque ao pôr este pâncreas a funcionar, ele tem uma ação, e isto não está escrito aqui nos slides, eu vos acrescento, de ajudar no emagrecimento, porque o pâncreas é o órgão por excelência, não só na medicina chinesa, que ele tem umas funções. Na medicina chinesa nós falamos e que não falamos em medicina. Eu, quando vos falar aqui, isto é muito básico hoje, mas o cérebro direito está a pensar na energia, o cérebro esquerdo está a pensar na bioquímica e na parte de ciência. Portanto, é considerado um dos mais potentes tónicos de energia, chega a custar mais de 150 mil euros uma raiz adulta de ginseng. E, portanto, exatamente, a farmacopeia chinesa. A sua natureza energética é ligeiramente morna, portanto não é uma coisa, não é um doce muito forte,
morna neutra, e depois o sabor é doce, ligeiramente amargo. É só vocês terem noção que se provarem mesmo o ginseng, vamos dizer, como ele sai da natureza, vai-nos saber ligeiramente a doce. E, portanto, tem, no fundo, afinidade para o baço e o pulmão. E, secundariamente, o coração. No fundo, também nos vai ajudar a tonificar o órgão das emoções e por isso é que nos dá também aquela energia suplementar, sem ser, no fundo, quando nós tomamos muito café, ele vai excitar muito o coração, quando tomamos algum tipo de outro tipo de planta, não é? E que tem ação mais até no rim, não é? Aumenta a tensão arterial. Temos a avançar, portanto, a leitura energética atua, portanto, tonificando de forma profunda a energia, é muito usado em fadiga extrema, em fraqueza, em convalescência, portanto, nós podemos usar caso tenhamos cansaço crónico, quem não tem, não é? Na realidade, isto está associado muito às preocupações, porque isto não está aqui escrito também, mas as preocupações afetam muito o órgão do pâncreas em medicina chinesa. E nós todos temos, de alguma maneira, essas preocupações connosco. Reforça também o pulmão, através da respiração, melhora a transformação e o transporte, ou seja, a digestão, a energia. Esta transformação está associada à perda de celulite, okay? À perda de gordura e ao tratamento também do cancro. Transformar é transformar, emagrecer por um lado, mas também é fazer com que massas que se estão a acumular, como a celulite, que é a lipodistrofia, a inflamação das células gordas, tenham uma resolução, não é? Não fiquem ali a enquistar, por assim dizer. E, portanto, vou dar um exemplo mais estético, mas serve para perceber também que o ginseng é um dos suplementos usados em oncologia. Calma a mente, porque tem afinidade com o coração também, e é útil em secura, não só nos ajuda a eliminar o excesso de água, por um lado, ok? O edema, retenção de líquidos, vamos dizer, como também a nível interno, sem nos causar acumulação de líquidos, é preciso perceber isso, ele é utilitário porque distribui os líquidos melhor no nosso corpo. Isso como tonifica o pâncreas, no fundo, o que vai acontecer é o pâncreas a fazer estes. Nós estamos a dar uma coisa por excelência ao pâncreas, um alimento que é muito leve, é uma raiz. No fundo, se vocês pensarem, uma raiz, que interesse é que tem? Tem interesse energético. Né? Depois já vamos ver a parte bioquímica que a Ana vai explicar muito bem. Podemos avançar mais um slide, que acho que falta aqui um para concluir. Portanto, concluindo, é importante para percebermos, portanto, para vocês também depois transmitirem conhecimento com alguma credibilidade, que pode ser demasiado estimulante se houver uma pessoa que estiver em excesso de água, ou seja, uma pessoa que tem, por exemplo, rosácea ou tiver assim uma exuberância, não é? Daquilo que é o funcionamento de alguns órgãos, tem que ser visto, obviamente, por uma pessoa, se calhar, mais profissional, então deve ser ajustado a quantidade, não é? As quantidades praticadas pelo suplemento não requerem esse problema, mas quando vocês lerem os efeitos ou possíveis contraindicações deste suplemento, está lá escrito muito bem pela Ana, que teve esse cuidado de colocar tudo aquilo que é interação e é por causa disto, não é? Tonifica a energia, é ligeiramente morno, isso é só aquilo que estávamos a falar até aqui, reforça a energia vital e, portanto, sustenta funções essenciais para nós, o que é muito curioso, porque depois, como o pâncreas é o órgão central nos outros todos, ele dá centro aos outros, é assim o termo que se usa em medicina chinesa, ele depois acaba por, no fundo, tonificar, no fundo tem um efeito ali em todos, né? Ali à volta, dá energia a todos os outros. Podemos avançar e acho que agora vamos mudar, não é, Ana? Exatamente, vamos mudar. Portanto, passo-te a palavra, é isso? Desculpa, estava a falar e esqueci-me, estava que sem o telefone, sem o microfone. Houve uma coisa que me chamou a atenção naquilo que estavas a dizer, que tinha a ver com a questão das inflamações e de não incorporar, não é? O ginseng também se aplica para lipidema? Sim, sim, exatamente. Sim. A ideia é essa, sim. Porque o lipidema, no fundo, é uma acumulação, está relacionado com a circulação linfática também, mas é uma acumulação desse tecido, não é? Dessa gordura. E ela acumula-se porque não tem um retorno, normalmente nos membros, mais nos membros que há inferiores, não tem um retorno, e tipicamente nas pernas, portanto, naquilo que é abaixo do joelho também. E então esse retorno, essa função de subir, é uma função que se atribui, pelo menos em medicina chinesa, ao pâncreas. E vocês têm noção de que subir não é subir só o sangue, não é? O sangue sobe por ação do coração, mas também do pâncreas em medicina chinesa. É anti-hemorrágico, ou seja, faz circular e mantém aquilo que deve estar corretamente nas artérias. São propriedades que depois estão associadas ao órgão
do pâncreas e, portanto, tudo o que tonifica esse órgão vai ter essa ação no lipedema também, exatamente. Ok, pronto. Então, este foi o suplemento que é um suplemento que na prática, em termos de contraindicações, é mais o que se tem que ter em conta é se estamos a tomar medicamentação para fluidez do sangue, portanto, e depois pessoas com estados, como estavas a dizer, mais ou de irritação ou afins. A tome uma vez por dia. Portanto, ele na prática pode ser feito pode ser diretamente na boca, ele tem um sabor, o facto de ele ser, portanto, o ginseng vermelho é vermelho porque passou por um processo de secagem. Portanto, tudo o que passa por processo de secagem leva com o nome vermelho. Portanto, o chá vermelho, o ginseng vermelho, portanto, tem a ver com o processo de secagem. E ele depois acaba por ganhar parece café torrado, portanto, na prática quando estamos a tomar, mas ele pode ser tomado tipo shot de café. Agora, há uma hora ideal para tomar, João, e isso pode ser tu a dizer. Sim, de acordo portanto, os órgãos estão a essa hora máxima, é ali a hora da manhã, portanto, no fundo entre as 8 e as 10 da manhã é a hora do pequeno almoço, às vezes um bocadinho mais tarde, mas normalmente até às 11 da manhã, porque apanha o pâncreas a funcionar no seu máximo de energia. Portanto, se fosse, por exemplo, para o rim seria por volta das 6 da tarde, se for mais à noite, para o fígado à meia-noite, mas depois já falamos sobre isso, sim. Exatamente essa hora. Então, estamos a falar de um produto, eu vou voltar aqui só atrás, em que vai ajudar, não vou, numa série de processos relativamente à imunidade, à energia e ao dar energia de uma forma autêntica, não é? Portanto, uma das coisas que eu aprendi com o João, que não sabia até há uns tempos atrás, é que nós estamos super habituados a beber café, e o efeito do que o café faz é suprimir aquilo que sinaliza que estamos cansados e, portanto, não é verdadeiramente algo que nos dá energia, enquanto que o ginseng não. O ginseng o que faz é mesmo ajudar a produzir essa energia e, portanto, o efeito que tem ao tomar ginseng não é de todo, dentro do organismo, não é de todo similar ao do café, e também já aprendi que ele vai regular tudo o que são processos metabólicos. Portanto, muitas das vezes até temos condições de saúde que já são decorrentes de um mau processo metabólico, não é? Incluindo até, por exemplo, alterações a nível da tensão arterial, que é uma coisa que sempre me perguntam se o ginseng, se com a tensão alta se posso ou não posso tomar o ginseng. Portanto, depois depende do que está a provocar, provavelmente, a tensão arterial. Cada medicamento, exatamente, se a pessoa estiver a tomar, e se toma café, muitas vezes a pessoa toma café e come coisas salgadas. Já tem mais a ver com o comportamento e o comportamento emocional, que faz subir a tensão arterial, e depois a pessoa fica com mais energia porque toma o ginseng e acha que foi do ginseng. Mas tudo o que é novo é sempre o que prejudica e não aquilo que já está a ser mal feito. Exato. Exato. Pronto, então, e assim, foi muito rápido, mas já deu para perceber que o ginseng, em termos de energia, em termos de diabetes, em termos de queda de cabelo, em termos de emagrecimento, vai ter aqui um papel, imunidade, stress oxidativo vai ter um papel importante.